Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Compartilhe com seus amigos e divulgue nossos vídeos. Mensagens de fé, reflexão, esperança e motivação. Inscreva-se agora em nosso canal e acompanhe nossos vídeos diariamente. Momento da Palavra com o pastor Eurípides Venâncio. Vamos aqui essa questão. Agora vamos entender também sobre o aspecto físico aqui do apóstolo Paulo. Existem alguns resíduos, existe algumas ilustrações, existe algo que nos forneça detalhes de como era a aparência física de Paulo. Algumas conjecturas é feito a respeito sobre a anatomia, sobre a questão visual do apóstolo Paulo. E algumas coisas não são crendices, são tiradas realmente aqui de um contexto, tirada de um fundo histórico. Quem poderia, por exemplo, se esquecer daquelas pinturas de ar fresco, aonde mostra datada ali no 4º século depois de Cristo, a figura de Paulo, a figura de Tecla, e ali mostrando Paulo como sendo um homem baixo, um homem pequeno, ali ainda inclusive mostrando que ele tinha apenas 1,5 metro. Você vai, por exemplo, observar Onesíforo, na mesma data também, ele escrevendo em língua latim, ele escrevendo no latim, escrevendo em etíope e escrevendo também em grego, falando a respeito disso, de como era essa aparência de Paulo, dizendo que Paulo ele era um homem de pequena estatura, 1,5 metro aproximadamente. Diz que ele tinha as pernas levemente arqueadas, ele tinha um semblante robusto, ele tinha os olhos próximos uns aos outros, era levemente calvo e tinha o nariz encurvado, né? Então a aparência do apóstolo Paulo parece que não ajudava. É por isso que um outro dia um pregador ele até brincou em cima do púlpito dizendo que talvez fosse por isso que o apóstolo Paulo não tivesse casado, né? Mas ainda que ele não sendo favorecido ou desfavorecido de uma maior beleza, ele tinha uma beleza interior sobremodo grande. Homem abençoado, não teríamos como dimensionar a igreja de hoje sem reconhecermos o trabalho missionário de Paulo por ocasião das suas 3 viagens missionárias. O chamado de Paulo, se você for observar, ele vai acontecer ali no capítulo de número 9 aproximadamente ali do livro de Atos, e o interessante é que Deus o chama, e Deus o chama pelo nome. Deus chama ele pelo nome: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues, Saulo? E o interessante é que depois dele receber a visão, o apóstolo Paulo pega e diz assim enfaticamente: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Então Deus ele quer às vezes essa nossa prontidão de dizer para ele: Senhor Deus, o que é que verdadeiramente o Senhor quer que eu faça? Eu preciso ser útil de alguma maneira, eu quero ser um servo teu, eu quero ser instrumento de propagação da tua palavra. Nós precisamos nos prontificarmos para fazermos a obra do Senhor. Como Deus se agrada quando nós fazemos isso, nos colocamos à disposição. Diz Deus: eis-me aqui, conta comigo, estou pronto para fazer, estou pronto para realizar esta boa obra. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Deixa-me ver aqui se já tem alguma pergunta. Ainda não? Então Deus ele se agrada de tudo isso quando o homem se prontifica a fazer e realizar a obra do Senhor com empenho. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele viu e ele ouviu da parte do Senhor. Primeiro ele teve a visão, ele olhou, ele viu o que outros de repente não viram, e ele ouviu o que de repente outros não conseguiram ouvir. Então isto significa dizer que a pregação do evangelho, ela consistirá em muito pelo ouvir
e também pelo ver. Falando a respeito disso, é de primordial importância você entender que a gente precisa ter cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque tão importante quanto as pessoas nos ouvirem pregando, importante será para eles nos verem também, não só ouvirem, mas também nos verem. Então a sua pregação, enquanto eles estão ouvindo, é importante, a sua fala é importante, ela vai denunciar muita coisa, mas vai denunciar muito a maneira como você está vivendo a sua vida diante da sociedade. Não se preocupe apenas em pregar, se preocupe também com aquilo que eles estão vendo da sua vida, o que eles olhando estão pelo teu ministério, porque não adianta a palavra ser bonita, se aquilo que eles estão vendo não vai condizer com a palavra que ora você está ministrando. Então o apóstolo Paulo, ele viu e ouviu. A mensagem do evangelho, ela vai consistir em muito nisto também, em ver e ouvir, em ver e ouvir. E outra coisa também, se prepare para o chamado de Deus, porque se Deus tem um chamado na tua vida, e se você se prontificou, assim como o apóstolo Paulo também se prontificou a pregar o evangelho do Senhor Jesus, prepare-te, porque as pessoas, ainda aqueles que não queiram, vão ter que ver, vão ter que ouvir Deus lhe usando para a glória do seu nome aqui na terra. Deus precisa apenas que você se prontifique, que você se coloque na brecha para poder estar à disposição para Deus lhe usar aqui nesta terra. Quer ver uma outra coisa bastante, mas muito interessante mesmo, que nós aprendemos aqui sobre o chamado da vida de Paulo, aqui ainda no capítulo de número 1. O que aprendemos de tão interessante aqui, pastor Eurípedes? Nessa chamada, quando ele está no caminho de Damasco, e vocês sabem muito bem, eles estão indo a um encargo, eles têm carta agora, inclusive dando a eles respaldo para destruir, para aniquilar, para tentar acabar com aquilo que eles consideravam como a seita dos cristãos, os nazarenos. Então ele vinha com uma missão específica: destruir o povo de Deus. É nesse momento que Deus tem a visão dele. E agora o apóstolo Paulo, quando recebe a visão, ele cai no chão. A grande luz é tão grande que ele perde por algum momento a questão da sua vista. Então agora ele só consegue olhar mais pelos olhos espirituais. Os olhos carnais agora ficam ali escurecidos. Tem coisas, querido, que a gente só consegue mesmo ver pelos olhos espirituais. O apóstolo Paulo deixou de olhar pelo olhar físico natural e agora passa a enxergar as coisas pelo âmbito, pelo lado espiritual. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Que encontro maravilhoso! E o que nós aprendemos aqui de tão maravilhoso nessa questão? É que o apóstolo Paulo, querido, quando ele recebe a visão, e ele entende, e ele compreende que ele está tendo uma visão teofânica, a presença de Deus aqui na terra, o que ele faz? Ele cai ao chão, ele se prostra. O interessante é que os seus companheiros, que com ele também, parece, se prostraram, caíram por terra. Mas aqui está o segredo. Nós percebemos que Paulo, enquanto ouvia, enquanto recebia a visão, ele permaneceu prostrado, em sinal de humildade, mesmo sendo um homem muito conhecedor, aprendido aos pés de Gamaliel, no berço de toda a filosofia lá de Tarsis, um homem extremamente preparado, forjado, agora se humilha aos pés do Senhor. Ele agora deixa de ser Saulo e agora passa a ser Paulo. Isso é por demais importante você entender, porque Paulo significa pequeno, e Paulo era tão grande que ele sabia que era pequeno. Existem pessoas miseravelmente pequenas que acham que para ser grande ele precisa diminuir alguém, ele precisa fazer com que a pessoa que está do lado dele diminua
para que ele cresça. O apóstolo Paulo era tão grande, e porque ele sabia que era grande, era porque ele sabia que era pequeno, e porque ele sabia que era pequeno, e Paulo era o seu nome que significava pequeno, era por isso que ele se tornou grande, é por isso que ele se humilhou. O que eu aprendo aqui? Apóstolo Paulo, enquanto Deus não mandou ele levantar, ele não se levantou. Perceba que os outros agora estão de pé, porque quando Deus pede para o apóstolo Paulo em seu chamado se levantar, quem é que os ajuda a se levantar? Os que estavam com ele, ou seja, eles já estavam de pé quando Deus mandou eles se levantarem. Então o detalhe aqui não está também só em se prostrar, é importante prostrar, render-se, humilhar-se aos pés do Senhor, em oração, em busca, e a oração é o elo que nos une por demais a Deus. Nada nos une mais a Deus do que a nossa oração, o nosso espírito quebrantado em tua presença. Então todos ali ficaram prostrados, pastor? Sim, todos se prostraram. E qual foi a diferença de Paulo para com estes outros que com ele estavam? A diferença é que os outros se prostraram, mas logo se levantaram. Apóstolo Paulo permaneceu o tempo todo prostrado, extasiado, alegre, em um deleite espiritual, recebendo a visão de Deus, totalmente rendido, humilhado aos pés do Senhor. Oh, aleluia! A diferença foi essa, é que todos se prostram, mas poucos permanecem prostrados, permanecem na presença do Senhor. Apóstolo Paulo, isto significa dizer, é que os outros, nós conhecemos a história, e sabe quem é que teve o seu nome eternizado na história? Quem mais tempo passou prostrado aos pés do Senhor. Quem é que vai ter o seu nome nos anais da história? Quem passar o maior tempo da vida dele buscando a Deus. É por isso que grandes homens como Spurgeon, como George Whitefield, John Wesley, William Moody, esses homens eram mais sustentados pelo joelho do que com qualquer uma outra coisa que eles fizessem. Então nós somos sustentados pelo joelho. Quer que o seu ministério cresça, quer que o seu ministério seja profícuo, então se prepare. Sempre uma palavra abençoada com o pastor Eurípides Venâncio. Estudos bíblicos que edificam. Dê a sua sugestão para melhorar o nosso canal. Sua opinião é muito importante para nós.